pessoal, Metamorfose chegando aqui pra vocês. Olá, Jorge. Olá, Tati. Olá, turma. Muito, muito feliz de estar aqui novamente. Olá, Natália. Olá, pessoal, tudo bem? E estamos dando boas-vindas aqui para nossa convidada, Bruna. Tudo bom, Bruna? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. Nossa, Obrigada. também. Hoje a gente vai estar trazendo aqui um assunto para vocês que é de curiosidade de muita gente. Ó, as pessoas escutam muito falar, né? Aromaterapia, florais de bar. Escuta-se muito falar sobre os benefícios, mas que terapia que é essa? Já fez Sim. uso, Jorge? Já fez uso, Natália? Já fiz uso de florais, mas de uma forma meio inconsciente. Eu já recebi uma receita. A receita me dizia, ó, tal floral é para isso, tal floral é para aquilo, 4 gotas, alguma coisa assim, mas não é minha especialidade, mas eu gostei muito. Eu acho que eu queria entender, eu acho que hoje vai ser minha oportunidade. Hoje ainda eu não sei se o que fez mais efeito foi o floral em si, ou o compromisso que eu tive comigo de pegar aquelas gotinhas tempo em tempo, colocar, eu associava, porque hoje nós estamos tão remédio, né? Eu associava aquilo a um remédio, então eu não sei até que ponto é uma reação minha psicológica, até que ponto é do floral. Eu não sei se isso é polêmico, mas eu acho que é legal a gente entender. E eu acredito que a Mas dúvida de muita gente. deu certo, isso eu posso dizer, foi bom. Eu achei que Então foi não bom. é só uma mera Não, foi coincidência. Foi bom. Eu já tô falando tudo. Olha, teve uma vez que a pandemia me causou ansiedade. Em todo mundo, né? Mas eu achei que eu me considerava um ser humano que nunca teria isso na vida. Porque sempre eu fui muito estável assim com isso, né? E aí eu senti alguma coisa, e aí eu pulei a psicóloga, não fui pra psicóloga, eu falei, eu preciso me testar, no choque, eu fui na psiquiatra. E a psiquiatra nem olhou pra minha cara. Assim, eu acho que é muito prático não sei se é isso, mas é Medicina todo mundo assim. tradicional. Mas é isso, o que você tem? Não, esse remédio aqui, acabou, a gente conversa depois do remédio. Foi isso que ela falou, ela foi prática. A gente não vai conversar agora. Eu tô te passando esse remédio, você vai tomar por tanto tempo, a gente vai conversar depois do remédio. Porque pode ser que você tenha que fazer alguma adaptação. A gente começa aí, ó, o que fez bem e o que fez mal pra você. E uma amiga muito intuitiva, psicóloga, muito intuitiva, ela me ligou, falou, Jorge, tem alguma coisa me dizendo que você tá precisando de mim. Uau. Aí eu falei, olha, eu não vou esconder, foi isso. Ela falou, não, Jorge, vá pelos fitoterápicos e pelos florais. Essa foi uma segunda experiência que eu tive, foi muito recente, né? Estamos falando da pandemia. Sim. Vai pelos florais. Eu saí, não sei se eu saí da ansiedade, porque eu acho que essa ansiedade é gatilho, né? Eu percebo Tem que quando entender ela... a causa, né? Na verdade. Isso, eu Qual percebo é quando ela tá chegando. Eu tô ainda, eu acho que nesse processo Sim. de o que me Que desperta. é a grande dificuldade, na verdade, que tem que encontrar qual é a causa. Então, assim, Dr. Bailey já falava que o grande fracasso da medicina moderna, isso ele falava lá em 1930, é a gente olhar os sintomas e não a causa. Então, assim, continua atemporal, né? Então, quando a gente olha... Eu venho, né, do ambiente hospitalar, então era um outro cenário, e é muito isso, né? Um médico vem e olha o coração, o outro o rim, e aí muitas vezes acaba que gera um desequilíbrio, né? Então, é ótimo, porque com isso os médicos... A medicina está avançando e eles estão ficando cada vez mais especializados nisso. Mas o olhar integrativo, o cuidado para o todo, muitas vezes fica em desequilíbrio. Então, quando eu comecei a estudar sobre os florais, o que me chamou muita atenção, eu falei, putz, é isso? Porque o Dr. Bailey, ele trabalhou na Primeira Guerra Mundial, né, com os feridos. Então, ele cuidava de 400 leitos. E aí, ele começou a observar que tinham muitos pacientes que, dependendo da forma como eles enxergavam a doença, como eles viam aquilo, então, um chegava sem perna. E para ele era, uau, perdi a perna, mas estou vivo. Show. O outro perdia a perna e
acabou minha vida, eu não vou mais conseguir andar. E eles recebiam os mesmos tratamentos alopáticos, mas eles respondiam de formas muito diferentes. Então, ali ele teve a oportunidade e a sensibilidade, lógico, porque oportunidade às vezes a gente tem e não consegue ver, né? Mas de acompanhar e ver o progresso, os desfechos daqueles pacientes. E aí, depois disso, é que ele acabou indo lá para os campos lá da Inglaterra e conseguiu fazer os remédios, né, curadores que ele chamou, né, que ele nomeou. Então, muitas vezes é isso, a gente, até chegar numa doença física, há todo um desequilíbrio. Então, o físico, né, já está instalado, mas tem o emocional, tem a sua crença, tem os nossos pensamentos, o como chega a nossa energia, às vezes a gente não está bem, vai se fechando, e com isso a coisa vai se instalando. Se a gente não cuidar, isso vira uma doença. Então, os florais, eles vêm fazendo exatamente o oposto, né? Então, eles vêm através das virtudes, enchendo esses potinhos novamente. Então, se a gente está, por exemplo, exausto, ele não vai trabalhar assim, a pessoa está exausta, então a gente tem um para exaustão, um para impaciência, um para... Enfim, existem os grupos, obviamente, mas assim, o que essa pessoa está precisando? Então, ela está precisando de alegria, ela está em choque, e aí existe o rescue, né, que é um emergencial, ou ela está desvitalizada, então o que é que ela está precisando de virtude, né, de qualidade oposta? Então, é dessa forma que os florais de Bach atuam, né? Então, os florais de Bach, se a gente for colocar assim, ele não trabalha no que você está sentindo, ele trabalha no que está te faltando. Sim. Porque se você, de repente, está depressivo, é porque, de repente, está te faltando alegria. Aí você vai em busca dessa alegria. Existe, né? Os florais que nos direcionam mais, né? Então, assim, a pessoa está melancólica, então a gente vai, um mustard é um ótimo floral para isso. Mas existem outros, né? Porque cada pessoa tem um gatilho para depressão, né? Então, assim, ela pode não estar bem por N motivos. Ou ela perdeu o emprego, ou ela perdeu alguém querido, ou ela não está se separando, ou enfim, tem 1 milhão de motivos. Às vezes não está faltando nada aparente na vida dela, mas ela não está bem. Então, o grande trabalho e desafio, na verdade, é encontrar o que está por trás. Então, é bacana o pessoal já entender que florais de Bach não é para pegar a receita do amiguinho. Com certeza. Não adianta, né? Pegar... sem receita do amiguinho. Funciona. Funcionou! Mas a sua receita... E aí a gente entra... É único no mundo. A gente entra na questão dos florais prontos, né? De farmácia, que às vezes eu acho que acontece isso. Então, assim, por que às vezes tem lá um floral, sei lá, para TPM, um exemplo. Funciona para a Nath e não funciona para mim. É porque eu não acreditei? Não, é porque aquela formulação vai dar certo, tá certo, compatível com o estado dela, não com o meu. Então, assim, eles não é que eles não funcionam, eles funcionam, mas é loteria, né? Se você tiver ressonante com aquilo, necessitando daquilo, beleza, senão... Mas é interessante porque a parte dos florais de Bach, eu sou apaixonada pelos florais, Bach, Saint-Germain, Minas, eu gosto bastante dessa parte, dos fitoterápicos também. E eu vejo muito essa questão, né, dos florais, esses prontos da farmácia, que é um atrativo. Sim. Porque na hora que você tá passando no caixa, você bate o olho lá, você fala assim, pra tristeza. Não fala, nossa, mas eu tô me sentindo triste. É isso que eu tô precisando. Pra TPM, nossa, hoje eu não tô legal. É isso aqui. Então você acaba pegando ali nessa coisa mesmo de, vou resolver agora, porque eu preciso resolver isso agora. E tem também essa questão, né, da gente pegar a receitinha do amigo. Isso eu acho que dos florais de Bach Mas eu acho que de uma forma geral, da alopatia, né? Em tudo a gente faz isso. O que você toma pra dor de cabeça? Tipo, você tem aí alguma coisa? O que você toma? Me dá aí que eu quero. Me dá o que você tem cultural, ali. né? Ainda mais naquele universo, né? E ainda mais se a gente escuta alguém falando que melhorou, né? Sim. Você fala assim, nossa, é maravilhoso, a pessoa melhorou, ela tá se sentindo super bem. E aí, quando a gente vai realmente olhar pros florais de Bach, com um outro olhar, saindo dessa ideia que a gente ainda tem da alopatia, né? De, é um remédio para dor de cabeça, serve para todo mundo, é um remédio para dor de barriga, serve para todo mundo. A gente entende que ele é muito mais profundo. Sim. E aí que entra as particularidades dele, né? Eu acredito assim. E fala-se muito, né? Que eu vejo dos florais de Bach, que ele trata a gente como se fosse uma cebola. Sim.
São as camadas. Então, Sim. você trata uma coisa que às vezes você acha que é aquilo, que aí ela vai te levando ali pro seu núcleo, para onde realmente é o problema. Até por isso que a gente não pode ter pressa. Não. É um tratamento, não é algo que acontece do dia para noite. E às vezes eu fico me questionando, assim, em relação a isso, porque as pessoas falam assim, mas passou um mês, assim, eu não tô sentindo nada. Eu falo, mas se você estivesse tomando um controlado, a prescrição seria de 6 meses a 1 ano. Por que essa pressa? Tipo, calma, né? Vamos se sentir, vamos se perceber, porque a gente não é acostumado com isso, a gente não foi educado emocionalmente para isso. Então, é sempre o de fora, o externo, os estímulos externos. Quando a gente tem que parar e olhar e fazer, você fala, opa, peraí, estou desconectada. Então, isso acontece quando eu faço, né, a minha receita, enfim, que eu mando para os pacientes. Inclusive, eu faço um diário em que eu faço questão de colocar o que ele vai trabalhar. Cada essência que vai trabalhar, porque eu acho que a gente se perde as informações se perdem. Então, assim, quando a pessoa começou hoje, 4 gotinhas, 4 vezes ao dia, e isso já traz, né, um pouco do que você falou, é um parar, olhar e saber o que eu estou me cuidando, né, ter aquele momento. Mas, às vezes, você está no liquidificador do dia a dia e você para e fala, mas para que eu estou tomando isso? Né? Porque com um medicamento controlado é mais fácil. Você fala, é para isso, é uma causa só, né? Só que com os florais, às vezes você tem 6, 7 essências, eu gosto de trabalhar com 6 no máximo. E aí eu escrevo o que cada uma delas vai trabalhar de acordo com aquela necessidade da pessoa, né? Para que ela lembre. Então, assim, a final, sei lá, da outra semana, ela me escreve, não tô bem, não sei o quê. Fala, dá uma lida no que a gente está trabalhando. Porque uma outra coisa que também é cultural, de achar que floral é tranquilo, né? Floral não faz nada É natural. E não é bem assim, né? Às vezes a gente tem umas catarses, né? Que fala assim que são reações de choro, de estresse, de nervoso, tipo, de colocando tudo para fora, intensas. Então, já tive casos de ter uma criança, enfim, que acontece muito, né? Isso que quando chegam para mim, eu quero desmamar meu filho. Aí eu devolvo, né? Eu falo assim, mas você tá pronta para cortar esse vínculo? Porque às vezes a mãe só tá exausta. Ela não quer, de fato, acabar com o ciclo da amamentação. E aí ela me fala assim, tô pronta. Eu falo, então tá bom, então a gente vai entrar com uma fórmula para vocês dois, né? Cuidando de frentes diferentes. Mas já aconteceu de ter uma criança que ficou muito alterada, não queria saber da mãe, chorava, se atirava no chão. E mesmo quando isso acontece, eu falo, gente, é transitório. Para a criança é muito mais rápido e intenso que começam os sintomas, assim como terminam. Então, assim, 3 a 5 dias e vida que segue, a coisa vai começando a ficar normal, melhor, né? Naquele sentido. Mas, assim, aí ela simplesmente não aguentou e parou de dar o floral. E aí eu fiquei sabendo, sei lá, 20 dias depois eu entrei em contato. Falei, tá tudo bem? Como é que estão as coisas? Não, ele ficou muito... Ele ficou muito alterado, enfim, eu não dei conta. Meio que com um olhar, assim, que parecia que de fato, o medicamento havia alterado ele, sabe? O floral para ela, assim, eu senti. E aí eu falei assim, mas você tá pronta? Você estava pronta? Ela falou, não, eu também não tomei. Então, às vezes, é mais forte para a mãe. Então, é muito complicado isso, a gente conseguir sentir essa delicadeza, essa sutileza de que a mãe quer mesmo, só estou dando um exemplo, né? Estar preparada para isso ou não, né? Porque às vezes é isso, a gente só está esgotado, né? Da amamentação. Isso que você está trazendo, dessa questão da criança ter vivenciado, de repente, para a criança tudo mais intenso, né? Porque até ela não vai ter esse controle, né? Eu estou tomando um floralzinho para isso, e o adulto, sim, de repente, que nem o Jorge falou, não sei se realmente funcionou, se foi eu que coloquei na minha cabeça que isso estava acontecendo, por causa das 4 parar, né? Sim. Durante o dia para estar tomando tudo. E participando, né? Assim, conscientemente, né? Do processo ali. E aí, isso tira um pouquinho do que eu já escutei várias vezes as pessoas falando que o floral é placebo. Sim. Não sei se vocês já ouviram isso. Que não funciona, né? Já ouvi, já ouvi muito dessa questão não é minha opinião, não. Eu sou um relato de que funciona, mas eu já ouvi, sim.
Porque eu já peguei muito das pessoas falando, porque floral é placebo, não faz efeito, Nossa. não funciona. Eles colocam um comando na tua cabeça que esse floral vai funcionar, mas Sim. fisiologicamente as coisas não funcionam nada. O que a gente pode estar colocando para as pessoas que de repente escutaram isso, né? Sim. E guardaram e falaram assim, então nem vou tentar. Eu acho assim, eu acho que são duas coisas diferentes, né? Que nem pra ele, assim, que ele comentou isso de, não sei se foi de eu parar. Eu acho que são as duas coisas. Só o fato de você parar é que você já tomou consciência. E isso é importante. Você já parou, já sabe que tem algo ali que precisa ser olhado, ser cuidado, transformado, enfim. E aí o floral vem para te ajudar com isso. Agora, a gente está acostumado com os métodos tradicionais, né, de estudo científico, de comprovação, com medicamentos, né, por A mais B, que as coisas funcionam dessa forma. E com os florais, existem poucos estudos, até porque não existem grupos controlados, tantos, né? Existem estudos, mas não tanto, de que a pessoa só usou aquilo. Então, assim, como ele não tem um princípio ativo, e sim ele tem a energia da planta que fala, né? Porque, assim, existem dois métodos de preparar os florais. Ou é pelo método de fervura, então igual um chá, né? Você coloca água, as pétalas e ferve, principalmente as flores do inverno, na Inglaterra. Ou então pelo método solar, então que são as flores primavera-verão, e aí você coloca elas numa bacia de vidro com as pétalas e põe no sol, enfim. E aí depois daquela água é que são feitos os florais. Então, assim, como não se tem esse método cartesiano comprovado e talalá, sempre vai surgir essa dúvida, né? E aí, assim, o que eu tenho para falar tomem. Porque tem muitas coisas que a gente só vai sentir, que a gente não precisa comprovar, sabe? Então, se não fosse... Se ele fosse um placebo, se fosse uma historinha para boi dormir, isso não existiria há mais de 70, 90 anos, né? Sim. Então... Não, e é sensacional. Eu tenho muitas histórias com a questão de floral. Das pessoas realmente sentirem. Eu mesmo já tomei, já fiz para o meu filho, já recomendei para várias pessoas, tudo. E realmente... eu acredito que o que o Jorge colocou também, muita gente está aberto para isso, Sim. né? Para receber essa energia. É a mesma coisa que você pegar um remédio alopático e você falar assim, vou tomar isso aqui, mas eu sei que não vai funcionar. Sim. Precisa de um preparo mesmo. Por conta dessa estrutura cultural com o alopático, com o remédio da farmácia, com a nossa medicina tradicional. É essa que estamos acostumados. Que estamos acostumados e que fomenta essa agilidade, essa pressa. Eu não preciso estar preparado. Eu vou tomar, isso vai criar uma reação. É de dentro para fora em relação a corpo, não a alma. Eu não sei se eu estou falando, eu estou indo para um outro lugar. Mas eu acho que o floral, por conta desse fator energético, ele também afeta meu corpo. Mas eu acho que a minha alma precisa estar junto, essa coisa da atenção e da aceitação. Eu acho que a pressa já é uma não aceitação. Eu posso querer. Sim. Não, eu quero tomar floral, vai dar certo, mas ele vem com uma coisa de um processo junto, talvez. Eu senti isso do meu jeitinho, né? Mas eu percebi que é isso, assim. Eu tinha que estar vivendo aquilo, e talvez reposicionando, ressignificando aquilo com o apoio que o floral estava me dando. Não foi não tirou a minha dor. Sim. Foi uma ressignificação. Eu não fugi, eu não tive como fugir disso. Sim. Não foi um remédio que eu tomei, ele me anestesiou. Eu não fugi mesmo tomando um comprimido, um fitoterápico, acompanhando também. Não tirou minha dor. Eu tive que ressignificar isso, mas eu me senti apoiado. Eu não sei se é esse o caminho. Na verdade, o que eu percebo é que, assim, a gente tem 38 essências florais, mais o Rescue, né? Então, assim, eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu falava, nossa, eu preciso desse.
preciso desse. Tipo, tava com uns 38, né? Se dependesse de uma fórmula. E por isso que é importante a gente definir prioridades. Não dá para você querer tratar tudo de uma vez, assim como na aromaterapia. Então, quais são as prioridades? Então, eu estou com insônia. Ok, vamos focar na insônia. E aí, com isso, quando você começa eu gosto de fazer uma analogia, assim, que parece que você vai pingando gotinhas dentro de um copo escuro, sabe? Então, assim, ele já está escuro há muito tempo. Então, você vai pingando e aquilo começa a subir e ficar claro. E aí, quando você começa a trazer à tona o que, de fato, está acontecendo ali, uma coisa vai puxando a outra. Aí, a hora que isso daqui está pronto, você tem clareza das coisas. Às vezes, te dá uns starts, assim, que você fala, como que eu não olhei isso antes? Como que eu não pensei nisso antes? Então, assim, ele vai de uma maneira muito sutil e por isso que eu falo sempre, estejam atentos quando começarem e não nessa... da forma tradicional, né, com qualquer medicamento, tipo um antibiótico 3 vezes ao dia. Quando for tomar, tenta trazer o porquê que você está tomando, aonde você quer chegar com isso. Fiquem atentos com sonhos, porque às vezes nos sonhos as respostas vêm para aquilo, né? E assim, não é fácil no sentido de percepções, porque estamos todos muito acelerados. Então, muitas vezes as coisas acontecem e a gente não percebe, sabe? Então, assim, eu recebo, às vezes, como devolutiva, do tipo, mas eu acho que não resolveu nada. Eu falo, peraí, deixa eu pegar seu prontuário. Então, o que está acontecendo hoje? Eu tô tendo, sei lá, eu tô conseguindo dormir, mas eu acordo de madrugada. Aí eu vou olhar no prontuário e a pessoa, tipo, ela não conseguia nem dormir e acordava de madrugada. Só que a gente esquece. E isso eu acho que é normal, assim, não só com os florais, mas com tudo. Você chega muitas vezes no médico e fala assim, não resolveu nada isso. Vamos subir essa dose, vamos mudar isso daqui porque não está funcionando. A gente tem isso de vamos subir dose, né, da alopatia. Então, por isso que eu gosto de escrever de fato o que a pessoa buscou, como ela estava, porque para conseguir mensurar, para conseguir ajudar a pessoa no que ela realmente está buscando, né? E isso também acontece, eu tenho visto muito com os animais, né? Então, os animais, assim, eles estão sofrendo demais, porque as pessoas misturaram as coisas, né? Do tratamento, assim, de filho para animal, e aí eles estão adoecendo, né? Então, assim, eu tenho uma amiga veterinária que trabalha com trabalhos integrativos, enfim, e ela fala que às vezes ela chega em casa com vontade de chorar, porque eles estão muito adoecidos. Então, assim, eles estão pegando toda a carga emocional dos donos. Então, os donos chegam em casa frustrados, vem aqui, deixa eu cuidar de você. E eles, por lealdade, eles estão ali, prontos. E eles estão puxando essa carga energética, né, para eles. Então, os gatos conseguem transmutar mais fácil, né, mas os cães não. Então, eles estão adoecendo mais. Então, quantas vezes vocês já não escutaram de cão que está se lambendo loucamente? Sim, com doenças, problemas de pele? E tá crescendo muito. Isso parece uma ansiedade, né? Ansiedade. Então, assim, são ciclos repetitivos, eles ficam muito tempo fora. Então, e com os animais é a mesma coisa. Eu sempre faço uma receitinha pro dono e uma pro cachorro, porque eles são espelho. Muitas vezes eles só estão espelhando aquilo do que eles estão vivenciando. Então, às vezes chegam para mim e falam, meu cachorro tá com tal coisa. Eu falo assim, você se importa se a gente conversar sobre você? Porque eu preciso entender o que é que ele está exteriorizando. Não quero. Eu falei, então eu não vou conseguir te ajudar. Sinto muito. Você acha que com um animalzinho funciona como para uma criança? Porque para um adulto, eu defendo que essa situação de presença, de precisar estar pensando e trazendo, forçando isso vir à tona, né? Que não é natural, né? Agora, aí você falou sobre a criança absorve mais rápido. Foi essa a sua afirmativa. Porque eu entendo que a criança ela não está contaminada como eu tô. Não. E um animalzinho é a mesma coisa. E aí o floral ele consegue ter não é uma autonomia. Eu acho que o floral ele tem a autonomia dele, ponto. Mas talvez ele tenha mais espaço. Que tanto as crianças, né, quanto os animais, obviamente, eles não têm as crenças limitantes que nós temos. Então aquela coisa não está concreta ali, né? Enraizada. Não tem o ego ali, né? Se então, defendendo. não tem aquele, será que isso daqui funciona? Será que eu estou precisando disso? Será que ela realmente fez uma análise correta? Então, assim, se de fato for o ideal, e já falo que pode ser que eu também não tenha entendido em uma consulta o que de fato está por trás, ele simplesmente não vai fazer efeito.
Ele não tem um efeito colateral, né? Os florais, esse é o benefício dele. Então, assim, agora, se de fato for as essências corretas, sim, eles vão responder. De uma maneira muito mais rápida, muito mais sutil, assim, sem esses... Ai, não sei o que está acontecendo. Esses bloqueios, aí, né? A questão dos bichinhos, eu já vi bastante relato dessa questão das melhoras. Sim. Mas tem que tratar o dono junto. Não adianta ir só no bichinho A causa. separado. A causa. Realmente a causa ali, né? Porque o bichinho ele vai responder, mas se não mudar onde está o problema ali, né? Vai continuar acontecendo ali, porque, né? que nem essas lambeduras, né? Esses machucados. Eu vejo muito, assim, as pessoas tratam só o sintoma, né? De novo. E aí, assim, às vezes dá certo. Mas às vezes não. Às vezes o cachorro fica lá infinito com aquelas lambeduras, aquele machucado que vai, melhora e passa, vai, melhora e passa. E aí você fala, peraí, tem mais coisa por trás, né? E aí você vai entendendo. E aí, quando você trata só o cão, ele muda o comportamento. E às vezes o dono fala, peraí, o que está acontecendo? Entendeu? Assim como com as crianças. Então, por isso que é importante sempre estar alinhado. Por isso que eu gosto sempre de estar olhando para os dois. Né? Então, é igual com uma criança. Às vezes a mãe chega com uma queixa de meu filho está muito ansioso. Ela, de fato, ela está esgotada. Só que, assim, eu preciso olhar para ela. Então, assim, ele está ansioso, mas será que não é um reflexo? E lógico que eu tento não falar isso, até não criar um vínculo, porque eu acho que é mais uma carga. Vai se sentir culpada. É mais uma culpa, e não é o intuito. Sim. Mas, assim, é no sentido de... Vamos tentar entender se às vezes é só um reflexo ou se de fato tem alguma psicopatologia de base, alguma coisa, né? E aí, no caso de criança, você coloca como para tratar a mãe junto até mais ou menos que idade? Sempre. Mesmo entrando na Mãe é mãe. adolescência. Já dizia Freud. Mesmo Legal. entrando na adolescência, você busca trabalhar os dois aí. Então, na adolescência começa a ter essa individualidade aí, né? Essa questão. Então, quando atende adolescente, eu sempre tento alinhar com eles. Então, assim, qual é... O que é que tá pegando? Então é minha mãe ou meu pai, enfim. Você topa que eu converse com ela para que a gente tente junto ou não? Não, eu não quero. Eu respeito. Sabe? Eu respeito. Eu não posso. Assim como quando chegam mães, né? O contrário para mim, fala assim, meu filho tá... Faz um floral que eu vou pingar na água dele. Desculpa, isso é antiético. Também não posso fazer. Entendeu? Então, quando começa a chegar nessa idade de adolescência, fase adulta, é igual a mulher que pede pro marido de pingar escondido. Não dá. Não rola, né? Tem que ter uma Tem que haver autorização, né? E a pessoa tem que querer, né? Senão também não Presença, resolve. não tá É o primeiro passo, né? Você tá Sim. aberto para. Aí depois o restante... E, Bruna, você colocou pra gente... Você fala assim com tanto gosto de florais, que eles vêm assim... E da onde que veio? Você falou que era da área de saúde? Sim, eu sou farmacêutica, hospitalar e clínica. Nossa. Eu trabalhava adorava, não sei. Talvez tinha que me expor de novo para entender. Mas eu adoro o ambiente hospitalar. Então, assim, trabalhava em UTI, adulto, pediátrica, neonatal. E sempre foi o oposto, né? Extremo oposto do que a gente está falando. E, assim, porque era uma necessidade também de vida e morte, né? A gente lidava com isso, né? Diariamente. Então, e isso nem passava pela minha cabeça, coisas diferentes. Sempre foi um olhar muito analítico, assim, em relação a isso. Então, era sempre estudos, isso porque isso. Às vezes era com a cara e com a coragem, porque numa UTI NEL, por exemplo, se você pegar a maioria da bula dos medicamentos, não tem aprovação, né, para ser usado em crianças abaixo de 2 anos. E isso é meio óbvio, né? Ninguém vai querer expor os seus filhos pequenos não vai passar pelo conselho de ética, né? Isso de uma indústria de estar expondo, assim como em gestantes, por isso que tem tão pouco medicamento. E aí, com isso, você atua, né, com os pacientes de uma forma off-label, o tempo inteiro, tipo, é risco-benefício, que é o quê? Você usar um medicamento que está fora de bula, então, ou seja, sem respaldo, né, o tempo inteiro. E aí, assim, não pensava, de fato algum, de forma diferente, tipo, era tudo muito para ontem, tudo muito emergencial. E aí, meu filho nasceu, né?
E aí ele... Aí mudou a chavinha. Aí virou Eu a falo chave, isso, né? É isso que acontece, né? Transformação. Aí virou a chave, e aí eu falei, opa, peraí, que tem mais coisas aí que deixa eu entender, tentar olhar um cuidado mais natural, mais integrativo para coisa, não é nem natural, o termo que eu não curto muito, mas mais integrativo para coisa do porquê, da causa e não do sintoma da coisa. Então, tá com isso daqui, vai lá e trata isso. Problemas de pele, né, principalmente, é tudo emocional, né? Então, assim, a gente vai lá, passa corticoide. Sim. E aí a criança tem uma absorção absurda, né, com corticoide. Então, aí eu comecei a fazer o ciclo contrário, virando a chave contrário. E aí é isso, que cheguei nos florais, e aí eu comecei a usar nele, usando em mim, enfim. E aí foi puxando. É muito interessante essa parte, porque eu fazia acupuntura no meu filho. Até a agulhinha, ele tinha 2 aninhos, eu trabalho com corioacupuntura, é uma acupuntura coreana que ela é feita na mão. Que legal. Então você aplica as agulhinhas na mão, tipo a reflexologia do pé, Sim. você faz na mão. E ele via eu aplicando nas pessoas, ele ficava olhando e falava assim, você quer? Aí ele fazia assim com a mãozinha, ela e colocava. E ele olhava assim pra minha cara assim, eu falei, tá doendo ele? Falei, aguenta um pouquinho, daqui a pouco a mamãe tira. Aí ela tirava, e aí depois disso ele aprendeu a pedir. Ele falava assim, mamãe, tô com dor na barriga, faz acupuntura. E tem aurículo também que eu trabalhava. E ele pedia. Eu falei assim, então, se ele está pedindo, ele sentiu melhora. Sim. E até hoje ele não é de medicamento. É assim, é no último do último caso, assim. E é bacana, quando a gente vira mãe, a gente tenta ali. Ou um bichinho que tá doente, alguma coisa, você também quer ali suprir logo, até porque eles também não falam, né? Sim. A gente tem que tentar ler, né? Sentir, ler as entrelinhas ali do que eles estão demonstrando ali pra gente poder estar atuando. Eu vejo, o Jorge conhece a minha velhinha lá em casa, a Cristal. Lindona, Tem vovozinha. uma cachorrinha que ela tem 14 anos, tava indo para 15 anos. Ela sempre respondeu muito bem ao reiki. Você chegava nela, você falava assim, vem Tatal, vem fazer reiki, assim, ó, você colocava a mão, ela já abria as patinhas, eu falei assim, como que você vai falar que um serzinho desse não entende? Sim. Não sente, né? Entende, não. Que ele não está sentindo o que ele está recebendo. Sim. Então eu vejo muito essa questão do floral, da acupuntura, do reiki, assim, se o bichinho e a criança respondeu... Mas você sabe que eu tenho um cuidado hoje com o meu filho em relação a isso. Porque por muito tempo eu quis... não, eu acho que é isso, então eu vou dar um floral pra isso. Sabe aquela coisa de tentar... Ir pro alopático o menos possível. Mas assim, achando que de fato era responsabilidade minha cuidar das emoções dele. E eu acho que isso é uma linha muito tênue, sabe? Entre você de fato passar pra ele 2 coisas. Uma que ele não dá conta sozinho. E outra de que você precisa de algo externo. Por mais que seja um floral, você tá tomando. Ou a mãe resolve tudo. É o hábito de colocar... E a mãe resolve tudo. E a mãe resolve tudo. E não ter tempo pra lidar com essas emoções, né? De todos esses remédios, eu acho que a mãe é a mais perigosa. Exato. Eu sou psicanalista. E meu filho chegou um ponto que eu falei assim, não, porque a gente vai tentando, nossa, eu tô identificando tal coisa. Eu tô identificando tal coisa. A psicanálise selvagem. Aí chegou um determinado momento que eu falei assim, não, eu sou mãe. Exato. Eu sou mãe. Aí eu peguei e coloquei ele, falei assim, vai fazer terapia aqui, vai buscar tal coisa aqui. Tirei um pouco, porque a gente fica numa questão de querer resolver tudo da criança. E aí... É numa boa intenção, mas a gente chega a sufocar ela exato. Da questão dela ir buscar coisa externa. Com de certeza, que, olha, você precisa estar aberto, né? Tem que aprender a lidar, né, com aquelas emoções. Se a gente frustração, não aprender a lidar com aquilo, como é que a gente vai crescer? Como é que ele vai crescer, né? E aí eu comecei, vai fazer terapia aqui, vai buscar isso ali, vai buscar outro. Tá precisando, vai lá. O Jorge mesmo, o Rafael já conversou algumas vezes. Eu falei, você quer conversar com o Jorge? Quero. Então vai lá, conversa com o Jorge. Vai conversar. É isso aí, tem que colocar, acho que alguém que tá fora do... Sim. Hoje, às vezes, ele chega pra mim. Esse ano aconteceu 2 vezes. Ele chega, mamãe, quero um floral. Aí eu vou lá, tem os cards, né? Que eu falo assim, vou só colocar na mesa e falei assim, vai lá, escolhe. Vamos ver o que vai cair aqui, né? E aí, assim, é incrível, né? O que acontece, assim, porque as crianças se conectam
de fato, com aquela florzinha que eles estão precisando. Então, aí eu falo, ok, então beleza, então eu vou mandar fazer, mas não tem minha mão aqui. É você que está procurando, né? Que está buscando isso. Porque eu comecei a me sentir nisso. Eu falei, nossa, será que eu tô sufocando meu filho? Será que eu não tô dando oportunidade para ele? Eu acho que é complicado também para a mãe consciente, porque isso é uma atitude consciente, né? Será que eu tô sufocando? Mas deve ser bem complicado para a mãe, porque essa sensação de culpa constante, de ter que proteger e cuidar constantemente. Diz que quando nasce um filho, nasce a culpa na mãe também, apesar de toda essa proteção. Eu sempre digo isso, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu lembro que a minha mãe me falou isso na maternidade e eu fiquei muito brava com ela. Eu falei, pode parar com isso. Mas é real. Mas eu acho que é essa coisa de ter que proteger, né? É uma vidinha É um instinto de sobrevivência também, né? Sim. Da Deve gente ser querer... um instinto mesmo. Sim. Eu tenho uma... Posso? Pode ir lá. Tenho uma pergunta. Faça. Qual é o caminho, ou há um caminho preventivo com os florais e com aromaterapia? Porque eu estou entendendo que nós falamos sobre algo corretivo, ou seja, qual é a causa? Algo existe já. Algo existe, Mas eu tô ótimo, mas eu quero evitar. Ou eu quero ter alguma qualidade, alguma coisa que... Um equilíbrio, de repente? Tem alguma coisa que previna, ou algum meio, um caminho para prevenção de alguma coisa? Estilo de vida. Quando você busca em um floral ou numa terapia, principalmente, que eu vou falar já, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Porque se você está bem, se você não tem nenhum desequilíbrio, você não tem por que se preocupar. Se você tem todo um estilo de vida, um sono, principalmente, adequado, uma alimentação, atividade esporte... física. Tá tudo bem. Então, assim, às vezes o excesso de preocupação vai... Sabe? O floral, quando você toma um floral, se você está em equilíbrio, ele não vai fazer nada. Ele não vai encontrar o floral. Entendi, não precisa. Pra não surtar. Eu tô indo... Tô bem, né? Saindo completamente do assunto, mas eu acho que é isso. Eu entendi o que você quis dizer. Tem algo que um dia eu ouvi uma mulher falando isso e eu observei as pessoas ao meu redor. É isso. Às vezes a gente quer... Tipo, a Tati tá com uma pedrinha aqui. Isso pode ser preventivo, mas tá numa situação boa, tá te fazendo bem. Eu já convivi com pessoas com muitos amuletos. Muitos. Com a ideia de ser preventivo. Sim. Mas os amuletos que deveriam proteger, estavam vampirizando aquela pessoa. Eram tantos amuletos que já entrou num circuito oposto. Você começa a entrar naquela, você está se protegendo do quê? É isso. E de repente o que você falou, assim, às vezes é da sua própria mente, entendeu? Que está criando vai viver tudo bem, isso. então. Tem as prioridades, Isso eu já né? coloquei. Isso eu já peguei clientes que falam assim, não, porque eu preciso de algo para me proteger. Eu preciso de algo para me proteger. É igual a história do tapa-umbigo, né? Eu preciso me proteger. Eu falei assim, tá, mas eu você tá se tampo meu protegendo do umbigo. quê? Porque pra mim faz sentido, eu pessoal. acho que tem um ponto, mas tem um de equilíbrio. Tem um ponto de Sim. equilíbrio. Tem um Tudo tá no equilíbrio. equilíbrio. Aí a pessoa fala assim, não, porque eu preciso de coisas para me proteger, porque eu preciso de banho de proteção. Eu falei assim, tá, mas você precisa se proteger do quê? Você está se protegendo do quê? Por quê? Pra quê? Ou se proteger também tem essa linha, tem esse estudo. Falei, e outra, toda vez que você se protege, você cria algo em torno de você. Isso é a ideia da proteção, certo? Se você ficar ali dentro o tempo todo, nada acontece na tua vida. Tua vida, ela paralisa ali, porque você tá tão protegido que ninguém se aproxima. Porque somos relacionais. A gente precisa trocar energia. E às vezes a gente vai trocar energia pesada. Não tão legal, né? Mas eu acho que é isso aí. Mas, a gente mas precisa saber se você relacionar, entender, né? que nem eu adoro amuleto, essas coisas de proteção para dar energia, mas eu sou aquela assim, que você abre as coisas assim, tem um cristalzinho disso. Hoje eu vou colocar esse. Não, amanhã eu vou colocar esse outro. Eu acho que é o ponto de equilíbrio. Não, é a consciência agora eu vou de colocar que... esse aqui. Porque você... e a ideia de proteção também... Você entra numa ideia de que todo mundo tá me atacando. Não. E isso é muito natural. Ela, como mãe, acabou de falar, eu vou precisar submeter meu filho ao mundo. Sim. Não tem outro caminho. Porque aí é que ele vai entender a força e o desenvolvimento dele. Sim. Eu acho que a vida tá fazendo isso o tempo todo com a gente, né?
Mas a gente começa a entender. Eu acho que a prevenção talvez seja o lance do ter noção do gatilho. Isso pode me ferir, né? Alguma coisa assim. E aí quando você tem essa noção, que já é uma baita busca, né, de autoconhecimento, significa que tô livre, já sei qual é o meu gatilho. Não, tem outro. Às vezes é tão difícil você acessar aquilo que você fala, por que cargas d'água eu fui mexer nisso? Aí vem mais coisas, Aí né? vem mais coisas. Sim. Então, assim, o processo de autoconhecimento é duro, ele não é fácil, entendeu? Então, ter a consciência do gatilho pode ser lindo nos livros, mas às vezes na prática a gente não consegue mudar o gatilho. A gente tenta loucamente e aí às vezes dá um tempo, pega ar de novo, sobe a superfície e fala, não quero mais saber disso. Daqui a pouco mergulha de novo. Será que a gente às vezes, é uma pergunta, não estou afirmando não, quer dizer, uma reflexão, melhor dizendo, talvez seja a reflexão. Será que às vezes a gente trata a noção do gatilho como um alopático? Ele dói, e aí já a solução é cair fora dele? Eu reconheci... A fuga, né? Eu reconheci, mas... Porque tem que interagir com ele também, né? Você não tem... Eu acho que não tem como não interagir com ele para essa consciência criar corpo, ser consciência, melhor dizendo, né? Eu posso reconhecer, mas não é consciência. Mas acho às que tem um vezes eu não espaço dou entre conta, reconhecer. né? Eu acho que muito. E às vezes a gente cria um falso gatilho, né? E como, pessoal? Às vezes a gente cria um falso gatilho ali também, porque a gente pega aquela necessidade, eu preciso reconhecer algo que dá o meu estopim. Eu preciso reconhecer. Aí eu pego qualquer coisa que me traz algum incômodo e falo que aquilo é sempre o responsável por tudo. Sim. Então, olha como é importante, mais uma vez, ter alguém fora do circuito. Não adianta eu só ir lá comprar o floralzinho sem ter alguém preparado e neutro para ir ajudando essa minha cabeça a interagindo com o poder dessa flor, né? Que vai me ajudar. Senão eu vou apenas tomar Porque eu acho que é. Porque eu acho. Exatamente. Porque eu acho que é. Como eu acharia que a minha sogra é culpada de tudo. Né? Assim, E tão vazio quanto. Eu vou pegar esse gancho do Jorge aqui e jogar uma pergunta. Bruna, como que é feito a escolha desse floral? Eu cheguei lá para você com a minha queixa, né? Com a minha dor, assim. E como que você faz? É só uma escuta? Você tem algum teste? Usa radiestesia? Usa intuição? O que você faz? Né? Porque às vezes as pessoas têm medo, porque a gente tem essa ideia, né, de tá tão fácil comprar o floral hoje na farmácia, a gente vai e compra, já tá prontinho lá, porque eu acho. Mas quando coloca-se pra pessoa, existe um profissional próprio para te receitar isso, às vezes a pessoa fala, mas como será? Eu vou falar lá pra pessoa que eu tô com ansiedade, ela vai me receitar um floral para ansiedade, o mesmo que eu já compraria lá na farmácia. Sim. E aí eu tive que pagar uma consulta, porque eu já escutei muito disso. Sim, então, como que você faz essa escolha, né, do floral para a pessoa? Eu faço sempre o atendimento assim focado, a menos que a pessoa queira de fato, não, eu só quero floral. Mas senão eu faço uma anamnese detalhada, na verdade, do paciente, por conta da aromaterapia. E aí eu pego todo o histórico dela de saúde, medicamentos que ela usa, porque tem óleos que interagem com medicamentos, apesar de acharem que não. E aí eu vou pegando todo o que qual é a causa principal, qual é a queixa principal daquela pessoa. Então, assim, eu tenho uma ansiedade, ok, então vamos lá. Desde quando existe essa ansiedade? Você tem consciência do que é que desencadeia? Você vai fazendo perguntas até conseguir, de fato, chegar no mais próximo possível, assim. Eu falo, é isso, então? Tipo, depois que a pessoa fala tudo, eu tento organizar as ideias e devolver. Eu falo, é isso que você está sentindo? É isso que é para você, essa sua dor? Aí a pessoa fala, ok, é isso. Eu falei assim, então a gente tem esse caminho, né, em relação aos florais. Então, às vezes acontece da pessoa chegar com
com várias queixas. Então, ela é ansiosa, ela também não está dormindo bem, mas ela é irritada, mas ela não tem paciência. Então, assim, não dá para tratar tudo de uma vez. Então, vamos priorizando, porque às vezes uma coisa está puxando a outra. Então, se você consegue chegar na base, fica mais fácil para ir desenhando, né, esse protocolo de tratamento. Agora, em relação a testes, o que são feitos são testes olfativos, mas aí é com aromaterapia, né? Porque a aromaterapia, que é um universo à parte, né? Então, assim, às vezes a gente tem o óleo, o melhor óleo para aquela condição. Então, só que aí eu dou para a pessoa cheirar, ela repulsa. Eu não posso começar o caminho por aí. Porque a aromaterapia é diferente da alopatia, apesar de ter isso de... não, esse pode ser o melhor óleo para isso. Às vezes eu brinco que eu falo assim, o melhor óleo... Quando eu falo qual é o melhor óleo para ansiedade, eu falo assim, aquele que de fato você sentir tranquilidade ao inalar. Não é a lavanda. Tem gente que odeia lavanda. Né? Então, assim, não adianta você chegar nesse caminho com um óleo direcionado se a pessoa não gosta. Por quê? Porque o aroma, ele está completamente ligado com memórias. Então, assim, eu preciso fazer esse teste. Então, eu tenho opções do que eu sei que emocionalmente, pela psicoaromaterapia, que serão melhores para aquelas emoções da pessoa. Agora, ela não gostou. E agora? O que eu faço? Não vou tratar ela? Não. Aí eu vou começar com uma concentração baixa dele e com outro junto, que também vai começar tratando, até a gente conseguir descascar a cebola e chegar aqui, ó, buf. Então, já aconteceu, por exemplo, eu escuto muito, o gerânio é o óleo da feminilidade, é o óleo do feminino, porque é o óleo da mulher. Aí você dá pra pessoa cheirar, tem gente que fala assim, isso tem cheiro de podre. Então, assim, é o óleo do feminino? Mas como é o feminino dessa mulher? Qual é a crença que ela traz sobre aquilo? Qual foi a cultura? O que ela foi ensinada sobre aquilo? Não dá para você chegar e colocar um monte de gerânio e a pessoa vai ficar feliz. Não! Né? Existe um caminho, um universo, né, por trás disso. Então, pode ser que você fala assim, meu casamento não tá bem. Aí vai, não, então, pinga uma gotinha de gerânio no travesseiro do seu marido que vocês dois vão ficar bem. Cara, mas o gatilho de ela não tá bem é justamente o marido. E aí, o que você está despertando com aquilo? Nada. Eu participei. Ou até pior, né? Você está mexendo em coisas profundas responsabilidade. que a pessoa não está pronta para acessar. Eu participei de uma vivência de aromaterapia. E foi bem isso que você está colocando. Eu colocava todo mundo, eram várias mulheres, nós estávamos sentadas assim. E aí ela vinha borrifando em cima da gente, assim. Aí você tinha que sentir aquele aroma e marcar lá, aroma 1, tudo que você tinha sentido na hora que borrifou. Aí ela vinha, jogava um outro de café, dava um tempinho, aí depois vinha outro. Acho que eram 5 aromas ali, mas bem intercalado, assim, tudo. E aí ela pegava, começava assim, o que você sentiu com esse aroma? As pessoas vinham falando. E teve uma que ela espirrou ylang-ylang. Doce. A mulher pegou e falou assim, que cheiro de você falou que doce? Ela falou, podre. A mulher falou assim, pra mim isso é podre, eu não suporto esse cheiro, tá me dando enjoo, tá me dando não sei o que, nanana. Aí ela vira assim, como que tá a tua sexualidade? A mulher começou a chorar na hora, assim. Então, muitas vezes um aroma, né, que naquele momento te ocasiona alguma coisa de repulsa, tem a ver com o que você tá negando ali dentro de você. E foi muito interessante. Eu já tinha vivenciado algumas coisas de aromaterapia, porque eu gosto, mas eu não sou uma estudiosa da aromaterapia. Mas essa vivência, pra mim, ela ficou tão marcada dos aromas, porque tem aroma que fala assim, nossa, me lembrou a infância, me remeteu à tranquilidade, à paz. E essa da sexualidade que a mulher colocou, ela falou assim, pra mim é cheiro de podre, eu não suporto esse cheiro, tá me embrulhando o estômago. Não é só o cheiro, não é só o aroma, é o cheiro que trazia. E o indivíduo, né? Sim. E assim, né, já está comprovado, né, que o nosso nariz, né, a gente tem receptores olfatórios que se ligam diretamente com o nosso cérebro. Então, assim, que você inalou algo, é igual quando você sente um cheiro de um bolo, sei lá, que te lembra da infância, te traz memórias. Memórias olfativas. Memórias olfativas. Então, assim, os aromas, existem esse tratamento que ele pode ser ou olfativo, ou tópico, enfim, tem várias formas de ser utilizado.
E aí, assim, você, dependendo do que você quer tratar, se é algo emocional, não faz sentido você falar para a pessoa, por exemplo, tomar um óleo essencial, né? Que eu vejo muito hoje. Então, assim, se ela quer esse efeito emocional, é inalação. Então, assim, são 3 vias de inalação, de mecanismos de ação, né? Essa era uma pergunta. São... Como tratar com a aromaterapia? Então, são várias formas, né? Então, assim, eu gosto também de fazer por etapas e não existe uma receita de bolo, né? Então, por exemplo, às vezes chega assim, eu já recebi, meu filho é autista, eu quero um óleo para ele. Ok, em qual fase seu filho tá? Porque não é assim, não existe um óleo para o autista. Não, o olíbano é um ótimo óleo para o autista. Por quê? Ele tá na fase de que ele se comunica, ele consegue ter contato visual, ele tem enfim, estereotipias, lembrei o nome, que ele fica... Então, assim, qual é a fase que essa criança está? Não dá pra gente pular etapas. Generalizar também, não né? dá. Então, por exemplo, se a criança não fala... bem, que é uma etapa depois do comunicação com o olhar, né, dessa visual, não adianta eu chegar para essa mãe e falar assim, usa lemongrass que vai ser ótimo para comunicação. Vai dar ruim, porque ela não está pronta para isso, tem coisas para trás. Então, não dá para olhar assim e rotular e generalizar, até porque existem vários tipos de autismo, existem vários tipos de TDAH, e para cada um deles existe uma fase de tratamento. Então, quando eu começo, eu falo que tem começo, meio e fim. Existe alta. Apesar de a gente achar que não, né? Existe alta. Só que é o comprometimento. Tem que ter o comprometimento, não só meu, como da mãe, do cuidador, que vai estar ali com aquela criança, né? Então, assim, a criança tá irritada, tá nervosa, tá isso, tá aquilo, tá aquele outro. Ok, vamos começar a olhar o sono? Então, assim, ela tá tendo vários despertares, tá tendo pesadelo, tá tendo terror noturno. Então, vamos olhar para isso? Então, primeiro, como que tá sendo antes? Até que horas essa criança assiste TV? Que tipo de programa ela assiste? Higiene do sono. Com quem ela dorme no quarto? Porque, assim, se ela dorme, por exemplo, com um cachorro, ou se ela dorme com outro adulto ou com outra criança... eu tenho que pensar qual é a forma que eu vou usar realmente de aromaterapia, porque se eu colocar na tomadinha ali, aquela outra criança que pode ser que não esteja precisando, ou o cachorro, vai se intoxicar, ou não vai, ou vai despertar coisas que não precisa. Que tava certinho. Que tava tudo certo. Então, sempre é isso. Então, primeiro, olhar é uma coisa por vez, assim. A gente até pode, né, tratar várias coisas ao mesmo tempo? Pode. Mas a chance de você ter uma perda do tratamento é maior. Então, assim, faz uma coisa por etapas. Então, vamos olhar o sono. Então, fez a higiene, estamos comprometidos, estamos falando a mesma língua, vamos entrar com esse óleo. Durante 10 dias eu quero saber de você, quero uma devolutiva. Tá legal, não tá, vamos ajustar. 30 dias. Teve esse 30 dias, putz, show, não tô tendo mais escapes, né? Que a gente fala, não tá mais acontecendo. A gente retira uma semana e sente. Não, continuou, beleza? Ok, próxima etapa. Perdeu? Vamos continuar mais 15 dias. E é assim que vai sendo feito. Porque o que eu vejo muito é o sono, assim, ele é responsável por a maioria das outras coisas que vão acontecendo. Então, a irritabilidade, Sim. O nervosismo, é tudo, muitas vezes, só por conta de um sono inadequado. E a aromaterapia, você falou que dá alta, né? Que tem alta para as coisas. Vamos supor, eu uso um aroma para determinada situação. Eu gosto dele, eu me adequo a ele. Eu posso ficar usando ad eterno ou eu tenho que dar alguns intervalos? Aí eu te pergunto, por que é que você precisa tanto desse aroma? Isso está sendo emocional, psicológico seu ali de precisar de alguma coisa? Porque se você gosta do cheiro, vamos trabalhar com uma essência sintética? Tipo, vamos trabalhar com uma essência e não com um aroma que tenha... Porque o óleo essencial ele tem muito composto químico, né? Então, por mais que seja natural, que a gente fala, é química pura. As plantas, a natureza é química. Então, é carbono, nitrogênio, tem química que afeta e interage com o nosso corpo. Então, assim, se você gosta do cheirinho, vamos pensar em algo sintético. Compra uma essência, faz alguma coisa para você
sabe? Porque você deixar ligado ele, e esse é um outro ponto importante, de deixar o tempo do difusor ligado, né? Hoje eu vejo, tipo, as pessoas deixando o dia inteiro o difusor ligado. Isso é péssimo, não dá certo. Então, assim, para tratamentos, é meia hora, 40 minutos no máximo, e desliga. Se você fica com... Tem vários problemas, né? Se você fica o tempo inteiro, assim, por exemplo, a noite inteira, não, vou deixar a noite inteira, porque já que ela falou que meia hora dá, acho que a noite inteira vai ser melhor ainda. Massa. Potencializar. Deixar uma lavanda a noite inteira, né? Vai ser show. Vamos potencializar o negócio. Então, pode acontecer algumas coisas, né? Efeito rebote, que a criança pode ter... Como ela responde muito rápido, ela pode ter um efeito rebote daquilo. Você pode ter acomodação olfativa. Então, não acontece muito, às vezes, de você estar num lugar e falar, putz, não tô sentindo mais o meu perfume. Sim. E aí você sai e fala, nossa, não tô sentindo. Aí a pessoa fala, não, tá com cheiro, porque a gente tem uma acomodação olfativa. E isso, para quem tem uma exposição diária, então... massagistas, por exemplo, às vezes que colocam lá e deixam... Que é uma forma de agrado para o seu paciente. Eu entendo a boa vontade. Mas você pode ter uma anosmia a longo prazo, que é a perda total do olfato. Total ou parcial, né? Então, são cuidados que, assim, a gente tem que ter. Não dá para negligenciar isso, porque ele tem ação química. Ele tem ação no nosso organismo. Não dá para... Eu vou fazer uma pergunta para a gente voltar dos florais, depois a gente vai trazer a Bruna de novo para falar mais de aromaterapia. Ai, sim, por favor, aí. por favor. Já tem, assim, um monte de perguntas. Então, e agora? E agora? Então, pior que eu Nota também pro tô com um próximo. monte aqui. Peraí, vamos De anotar. aroma. De aroma, eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Aroma é o universo. Eu queria fazer uma perguntinha dos florais de bar, pra gente voltar ali um pouquinho. Bruna, eu vi já a questão dos florais de bar. O tradicional que a gente vê é os remedinhos pra gente pingar na boca, tudo. Mas hoje em dia eu vi spray, incenso, que mais que eu vi de florais? Vi várias coisas que você coloca, até a questão da aromaterapia pra você colocar ali. Isso é válido ou somente a questão do remedinho, das gotinhas para você tomar? Não, na verdade, se você pegar o bar mesmo, né? Fora do país é mais comum, aqui também tem, mas não é tão normal. Você tem até pastilhas, né? Com os florais de bar. Nossa. Para quem prefere, tipo, ficar com algo na boca, uma balinha, enfim, você tem isso com o Rescue, né? Você já consegue comprar pronto ali. Eu já vi esse. Tem pomadinhas. Então, assim, já mandei para uma paciente que estava tendo uma somatização fazer um Rescue com Crab Apple, enfim, com outras essências para ela passar na pele. Então, existe isso. Quando a gente fala de fazer para o ambiente, sim, é válido, você pode colocar. E aí faz uma proteção, né? Então, assim, até é recomendado, por exemplo, para quem é terapeuta, enfim, quando tem muita movimentação, né, de pessoas, de você estar colocando essências que trazem proteção, adaptação, mudanças, enfim, essas questões. Só que tem que ter um cuidado, né, que se tem que ter. Ele precisa de um conservante. Então, se você fizer ele só numa água, você precisa usar ele naquele dia. Né, isso tanto para tomar quanto para o spray do ambiente. Aí você pode também usar um álcool de cereais para estar fazendo uma utilização assim. Agora, em relação aos óleos, com os florais, existem duas vertentes. Tem pessoas que falam que a energia deles, tipo, não é legal estar junto. E também já tem outras empresas que já fazem os dois juntos. Então... Tá, porque eu vi bastante coisa saindo de florais agora, né? Que as pessoas estão buscando, Sim. Às vezes ainda meio perdidas. Sim. Mas elas estão buscando e isso é bacana. Eu vi incenso. Incenso eu nunca vi. Eu Não vi. conheço. Eu tenho, até lá no espaço eu tenho um incenso de floral. Aí Uau. eles estão separadinhos lá quais são os florais que estão e pra que é. Depois eu te passo para você estar experimentando também. Mas já tenho os incensos em relação a isso. Eu achei bastante interessante. Sim. Assim, agora a gente tem que ver se realmente, né, é funcional.
Também essa dos parte. incensos, vou ficar te devendo. E essa parte dos florais, porque quando você pega o seu floral, a orientação é não deixa perto de nada eletrônico, cuidado com o calor, cuidado onde que você coloca. Esses são os cuidados reais que a gente tem que ter mesmo. Numa era onde a gente carrega celular dentro da bolsa com chave e floral junto. Então, a forma mais correta, assim, de carregar, por exemplo, na bolsa é você enrolar ele no alumínio. Para não ter essa troca energética, assim. Quando, assim, não tem nada comprovado, né? De novo, né? A minha fala alopática se mantém. Tá aí, né? Ela tá aqui, está sendo desconstruída, mas ela existe. Então, assim, que não interage. Por outro lado, se a gente tem energia do celular e energia da flor, do que está sendo usado, será mesmo que não dá uma balançada? Né? Então, eu sempre recomendo... Vai colocar na bolsa um papel alumínio. Então, enrola no papelzinho. Enrola no papel alumínio e leva. E aí fica seguro pra carregar. Porque é uma dúvida que muita gente tem, né? De, eu fui na farmácia, comprei, catei, comprei, acabei de pegar, joguei na bolsa. Sim. Acabei de pegar o meu remedinho lá da farmácia de manipulação, que veio na minha receitinha bonitinho. Tô indo pra casa, onde que eu vou colocar? Na bolsa, junto com o celular, junto com tudo a bagunça que tiver ali, né? E isso mas isso não tem nada definitivo, sabe? Preto no branco, é isso ou é aquilo. Tem pessoas que acham que tanto faz, né? Mas eu gosto de pecar pelo excesso, assim, então coloca ali, mantém longe da TV, fica longe do seu celular. Porque hoje em dia é meio complicado, né? Onde guardar, né, as coisas desse jeito. Não pode pôr perto de nada eletrônico. Você olha dentro de casa e fala assim, então... Estamos rodeados, né? Aonde? Vou guardar na cozinha, onde tá o micro-ondas. Bem ali. E como você geralmente tem que tomar 4 vezes ao dia, é algo que você tem que carregar com você, se você trabalha, né? Não tem como você fugir muito dessa parte. Então, aí as bolsas cheias de cacareco, cheias de coisa ali também. O que eu falo, né, às vezes, que às vezes acaba funcionando, assim, pra mais gente. Então, assim, acorda, já toma as 4 gotinhas, que seja ou na água ou direto embaixo da língua, enfim. Aí tem a questão do conhaque como conservante, vai depender do gosto, né, da preferência da pessoa. E aí, assim, vai sair pra trabalhar, pega a sua garrafinha de água, você já não sai com garrafinha? Pinga aquelas 4 e toma durante a manhã. E aí, à tarde, se a pessoa volta pro almoço ou não, enfim, se ela conseguir, ela pinga de novo na água, porque já garante que ela toma. O que não pode é, por exemplo, pinguei hoje na água e esqueci de tomar, amanhã eu vou tomar. Já era. Aí tem que fazer de novo. E aí, antes de dormir, você toma de novo, que acaba que dá essas 4 vezes, dentro do possível, pra ficar carregando menos. Mas... são algumas alternativas que a gente tem que encontrar agora para as nossas correrias, né? Que não pode ser desculpa, mas a gente tem que encontrar meios ali. Bruna, tá dando nosso horário. Acho que dava pra gente ficar mais... Então, falei pouco, né? Não falamos nada ainda, pessoal. E tem muitas dúvidas aqui ainda na cabeça da pessoa. Eu já tava com uma listinha aqui, tô guardando a próxima. Pessoa já tá aqui com muitas já vai ter que voltar, isso. Já fica aí o convite para uma próxima, pra gente falar mais disso, que eu acredito que também é a dúvida de muitas pessoas. Com certeza. Porque as pessoas... ouve-se muito sobre... busca-se muita informação na internet e muitas informações não batem. Aí a gente cria mais dúvidas ainda, né? Em relação a... tanto aos florais quanto à aromaterapia. A aromaterapia é uma área que está vindo muito forte, porém ainda com poucas explicações a respeito, que ainda tem muito a ideia de é só pegar o aroma ali, passar e ficar cheirando o dia inteiro. Né? Saímos daqui já entendendo que não é assim. Que não é assim, mas tem muita coisa ainda para ser falado. Igual os colares, né? Olfativos, né? A pessoa coloca... e fica, né? Só que aí eu pergunto, você não tá terceirizando o uso também disso? Porque você coloca e fica o dia inteiro. Ok, tá fazendo efeito. Pera, você conseguiu parar o tempo que era necessário, 5 minutos, e usar? Porque ele é uma ferramenta legal para você utilizar, mas você não tem que ficar usando o dia inteiro. Porque eu já vou perguntar, deixa pra próxima. Porque tem uns agora que você coloca, né? Que é um bastãozinho assim, que você carrega, você põe, você tem um monte de coisa. Gente, eu sou a louca, eu vou pesquisar as coisas. O Jorge olha pra minha cara e fala assim, de onde que ela tá tirando isso?
Acho que ela é Gemini, tem um pouquinho de gêmeos aí também, viu? Porque eu adoro ver tudo que vem de novo nessas coisas, assim, e aí eu vou atrás de tentar buscar informação. E muitas vezes a gente não encontra a informação que a gente fala assim, nossa, fiquei tranquila. Não fiquei tranquila, eu quero mais. Quero mais. Aí a gente encontra alguém que traz mais, a gente quer sugar tudo. Obrigada. Precisamos de uma segunda visita dela. Já Quem sabe uma fica... terceira e uma Fechado, hein? Já fica aí o convite. Bruna, passa aí pro pessoal como te encontrar para atendimento, para tirar dúvidas aí. Tá bom. Eu tenho meu site, que é www.brunazanquete.com.br. Lá tem o meu WhatsApp também, consegue me direcionar. Tem o meu Instagram, @bruzanquete. Eu também atendo na Casa Amora. E é isso, né? Uau. E fica sensacional. para quem sentir, né, no Sim. coração aí buscar, né, uma terapia de uma forma diferente com alguém que realmente conhece, gente, porque tem muito aventureiro aí na parte de florais e de aromaterapia também que a gente vê. Então, busca lá, pede orientação, vai se cuidar, né? A gente tava brincando outro dia com o pessoal, falando assim, ano que vem ano 7, né? Ano que o pessoal vai precisar muito, É isso aí. Não muito só... dessa É isso parte. aí. O próprio movimento já vai colocar pra fora aí algumas coisinhas. E o pessoal vai precisar muito de terapia, de buscar essa questão isso de aí. autoconhecimento ano que vem, de repente e um vai start. colocar pra fora pelo mergulho, né? É um colocar pra fora indo pra dentro. Então, ir pra dentro nem sempre é confortável. isso E aí a gente vai Melhor precisar que de um o quê? suporte. De ajuda de fora. Com isso aí. certeza. Vai Pra precisar de reorganizar ajuda de nossas fora. ideias. Então, já vai aí se conectando, já vai buscando fortes emoções ano que vem. E, Bruna, já fica o convite pro mais uma aí. Obrigada. E gratidão por Muito todo esse obrigado. conhecimento, por Obrigada. partilhar com a gente isso. Gente, Obrigada. gratidão a vocês e até o nosso próximo Metamorfose. Até, pessoal. Até. Tchau, tchau.